agradecer nós, Brasil de Fato, todos nós, a presença de todas vocês, todos vocês, nessa homenagem que fazemos à presidenta Dilma Rousseff, a quem me dirijo como a presidenta constitucional desse país. E ao mesmo tempo que me dirijo à presidenta Dilma como a presidenta constitucional desse país, me dirijo à organização criminosa que lhe tomou lugar mediante um golpe de Estado para manifestar, em nome de todos vocês, a nossa repulsa, o nosso repúdio e o nosso não a essa quadrilha que hoje desgoverna o país. E a Jandira, o Lindbergh, o Luiz Serra, já fizeram um exercício de memória do que foram aqueles tenebrosos dias de 2016, lá na Câmara dos Deputados, onde o processo de impeachment, o processo de golpe, teve seu início, e ali eu, deputado novato, depois de uma batalha desde o início, denunciando aquele golpe, vendo que aquele golpe, a cada dia que passava, ia se tornando inevitável. Ali nós já percebíamos que o golpe seria desfechado. E nós ali, ao mesmo tempo aguerridos, né, a Jandira também merece aqui, a atuação da Jandira foi algo exemplar. E ali nós vimos que, por mais combativos que nós fôssemos, por mais guerreiros que nós fôssemos, por mais qualificadas que fossem as nossas falas, por mais precisão que nós tivéssemos em mostrar que aquilo era tecnicamente um golpe, porque não havia razões para o impeachment, e politicamente um golpe de Estado, nós sabíamos que o golpe já estava decidido. E, de uma certa forma, as classes dominantes decidiram dar o golpe, pelo menos desde a apuração do resultado das eleições, quando a direita, que aqui no Brasil não consegue ganhar nas urnas, resolveu ganhar no tapetão. E eu me lembro do que foi aquela passarela infame daqueles deputados e deputadas que subiam à tribuna para homenagear o papagaio, o periquito, o cunhado da amante, o primo do amante. A quadrilha foi algo estarrecedor, e houve coisas engraçadas. Houve uma deputada lá que ela subiu, quando ela subiu para dar o seu voto, ela saltitava e só repetia sim, 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 sim. E no dia seguinte o marido foi grampeado como corrupto, preso, grampeado, algemado como corrupto. Que ela dedicou o voto ao marido, campeão da luta contra a corrupção. E um outro menino lá, um deputado, ele tem uma voz esganiçada, ele fala berrando, ele se enrolou na bandeira do Brasil e dedicou o seu voto ao seu honrado pai, campeão da luta contra a corrupção, e 2 dias depois estava preso como corrupto lá em Minas Gerais. Então foi aquele desfile fúnebre dos coveiros da democracia,
tirando da presidência uma mulher honrada, uma mulher eleita legitimamente e que, como foi dito aqui, saiu depois do golpe consumado no Senado, saiu do palácio de cabeça erguida, anda pelas ruas de cabeça erguida, onde é homenageada, onde é afagada, onde é saudada e onde é aclamada com volta Dilma, com volta querida. Agora, eu fico aqui me perguntando se essas denúncias que ainda vão chegar na Câmara, se acontecer de esse indivíduo ter que deixar esse chefe de quadrilha, o comandante da organização criminosa, Michel Temer, se ele tiver que sair do Palácio do Planalto, não é por trás, vai sair de lá direto para o Camburão, vai sair de lá direto para o Camburão. Só isto. É uma ideia que fica aqui registrada. Então só isso já bastaria para marcar a diferença entre Dilma e entre esse chefe de organização criminosa. Mas não é só isso. Basta confrontar os dois governos e basta ver o que essa quadrilha está fazendo com o país. Com a mesma rapidez com que o recurso do presidente Lula já chegou lá no TRF, com a mesma rapidez eles estão desmontando o país. Estão atentando contra a soberania nacional, estão vendendo as nossas riquezas, estão desmoralizando a imagem do Brasil, que era um país tão aclamado, tão respeitado, tão querido na época de Lula e Dilma, e hoje esse indivíduo, ele anda sorrateiro, inclusive, nas reuniões internacionais. Ninguém quer sequer bater uma foto com ele, ninguém quer sequer apertar a mão dele, ninguém quer sequer dar um bom dia a ele. Quanto mais aqui no Brasil, onde ele não pode colocar a cara fora da janela. Então foi a esta situação que nós chegamos. E aí tem, aqui todo mundo, e a presidenta Dilma que vai discorrer com mais profundidade sobre isso, mas um dos atores principais desse golpe, se não foi o principal, teve um papel de protagonista, foi o sistema de justiça brasileiro. Foi o sistema de justiça brasileiro. Que passa por um processo de fascistização. É óbvio, eu tenho amigos e amigas, magistrados e magistradas, tenho amigos e amigas que são membros do Ministério Público. É óbvio que eu estou ressalvando, juízes inclusive são perseguidos porque se manifestaram contra o golpe. Fica aqui a nossa homenagem a eles, respondendo a processo do Conselho Nacional de Justiça. E eu quero aqui preencher uma omissão que eu cometi lá no ato, naquele histórico ato, lá no dia 11 de agosto, na Faculdade Nacional de Direito, em que eu prestei uma homenagem a todos os advogados de defesa, evocando Sobral Pinto, evocando os nossos maiores, eu enalteci o papel dos advogados de defesa do presidente Lula, dos advogados de defesa do Rafael Braga, de todos os advogados anônimos, advogadas anônimas que são esculachados e esculachadas diariamente pelo sistema brasileiro de justiça. Eu reitero essa homenagem. Mas não mencionei os advogados de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Então fica aqui a nossa homenagem a José Eduardo Cardoso, ao Gabriel Sampaio, ao Ricardo Lodi, ao Flávio Caetano e a todos
Rosa, minha querida amiga Rosa Cardoso, advogada da presidenta Dilma já na época da ditadura, que encarou os seus torturadores. E os juristas, todos os professores que ainda que não tenham atuado diretamente na defesa, produziram artigos, produziram peças, produziram papers, produziram, enfim, trabalhos jurídicos que vão entrar para a história do direito do Brasil, pelo seu apego à democracia e pelo seu apego ao Estado Democrático de Direito. Então, a todos eles, a todas elas, também as nossas mais sinceras homenagens. E eu dizia aqui, o Poder Judiciário, em particular o Supremo Tribunal Federal, teve um papel fundamental no golpe, fundamental. Essa chamada Operação Lava Jato, ela foi um braço importante na tentativa de desestabilizar o governo da presidenta Dilma e encarcerar e tirar do jogo democrático o presidente Lula. A nossa mais ampla repulsa ao fascismo, ao autoritarismo, à subversão do direito que esses rapazes lá de Curitiba representam hoje. Nenhuma de nós aqui é contra o combate à corrupção. Aliás, com que autoridade moral essa turma vem nos falar em combate à corrupção a qualquer um de nós aqui? Essa turma não era nem nascida. E muitos de nós aqui já estávamos nas ruas denunciando não só tortura, denunciando não só censura, mas denunciando corrupção. Eles não nos ensinam nada, a não ser a sua mediocridade. Ensinam a roubar! E, aliás, em breve teremos notícias em relação a isso, mas isso fica para depois. Vamos tratar de Tacla Duran, vamos tratar de Zucoloto, vamos tratar de Rosângela Moro, vamos tratar de Sérgio Moro, vamos tratar... Agora, pessoal, nós temos no Supremo Tribunal Federal um mandato de segurança cuja impetrante é a presidenta Dilma Rousseff. Da impetração para cá, já surgiram elementos robustos. Eu não estou aqui falando em volta a Dilma, simplesmente porque eu quero volta a Dilma. Claro que eu quero volta a Dilma. Ela é a presidenta constitucional. Eu estou me referindo, eu estou fazendo aqui uma abordagem técnica do processo. Já há elementos robustos, elementos probatórios, que mostram que houve desvio de finalidade no ato de impeachment. Eduardo Cunha recebeu dinheiro para despachar a abertura do processo de impeachment. E distribuiu dinheiro a centenas de deputados para votarem a favor do impeachment. E se o Supremo Tribunal Federal não anular, essa composição do Supremo Tribunal Federal ficará equiparada àquela composição do Supremo Tribunal Federal que autorizou a deportação de Olga Bernardi para as mãos nazistas. E vocês vejam, com base em fofoca, com base em matéria jornalística, com base em depoimentos que não têm pé nem cabeça, eles prendem, eles fazem condução coercitiva,
eles abrem processo criminal, eles mancham a honra das pessoas que depois demonstram a sua inocência, já que aqui no Brasil inverteu-se o ônus. Hoje o acusado tem que provar a sua inocência, não é a acusação que tem que provar por que está acusando. Isso se chama fascismo, isso se chama direito de movimento, que é uma figura nazista, né, do direito. Agora, em relação ao impeachment, em relação à operacionalização do impeachment, já há elementos suficientes para ele ser anulado. O Supremo Tribunal Federal mantém-se inerte. O senhor Procurador-Geral da República sequer despachou sequer deu seu parecer para remeter os autos de volta para o Supremo julgar. E pessoal, e outro dia eu disse isso, eu não quero ser leviano, eu sou advogado, agora, esse sistema de distribuição de processos lá no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser escrutinado pelo povo brasileiro. Porque é impressionante. É claro que as coincidências existem, é claro que o acaso existe. Agora, é Alexandre de Moraes, o relator do mandado de segurança impetrado pela presidenta Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus. Gilmar Mendes, relator dos inquéritos contra a Aécio. Quer dizer, a gente dá um azar desgraçado. Isso é a queixa da média do advogado. A gente sempre se queixa da distribuição. A gente sempre acha que podia ter caído com um juiz melhor. Mas lá no Supremo eu vou te contar, tá? Mas enfim. Bom, pessoal, nós temos, em relação à anulação do impeachment, não basta a atuação brilhante dos advogados da presidenta Dilma. Não basta. É rua. É rua. É rua. Pressão lá na porta da Procuradoria-Geral da República, é pressão no Supremo Tribunal Federal. E nós não estamos pedindo aqui julgamento político, não. Porque a gente quer o volta a Dilma, porque o Temer está privatizando a Eletrobras, porque vai privatizar a Petrobras. Não, porque o processo tem que ser anulado, é simples. É ilegal. O impeachment foi um golpe do Estado. E, pessoal, obviamente, essa correlação de forças, eu não sei como ela vai se operar nessa questão e em outras questões. Mas o que está em jogo hoje no nosso país é o destino do nosso país. O país está sendo desmontado, o país está sendo destruído. A sua cultura, a sua economia, todo o processo educacional, todo o direito trabalhista, todo o direito previdenciário, tudo aquilo que se construiu ao longo de gerações, em termos de direito, em termos de uma promulgação de uma Constituição que é considerada um dos documentos mais avançados do mundo em termos de direitos e garantias fundamentais, isso tudo está virando pó. E nós não podemos ficar de braços cruzados. A gente não pode só gritar volta a Dilma e não adianta também jogar sobre os ombros do presidente Lula. Vamos esperar 2018, o presidente Lula se elege, aí ele acaba com... Não é assim. Se o povo brasileiro não se fizer presente no cenário que nós estamos atravessando, eu não sei o que vai ser do país. O povo brasileiro tem que reassumir as rédeas do Brasil. Garantir que o presidente Lula seja presidente não pode depender da vontade de um tio Zé lá no Paraná, nem de uma turma de juízes lá do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que já disse
que vivemos num estado de exceção e que, por isso, vale tudo. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar passivamente, braços cruzados, que o recurso do presidente Lula passe à frente cronologicamente de todos os outros e que isso vai ficar por isso mesmo. Nós temos que ir lá, cobrar do TRF, eles vão ter que explicar por que e como o recurso do presidente Lula já ultrapassou a todos os outros e possivelmente vai ser julgado para que tirem o presidente Lula do jogo. O presidente Lula só vai entrar no jogo se for colocado, se for protegido nos ombros do povo brasileiro. É ele que vai garantir que o presidente Lula seja candidato e é o povo brasileiro que pode garantir que a presidenta Dilma volte para encerrar o seu mandato. E eu tenho, para encerrar, e eu tenho absoluta certeza, seja a presidenta Dilma de volta, seja o presidente Lula reeleito, que eles vão submeter ao povo brasileiro o plebiscito revocatório que revoga todos esses atos de desmanche de privatização. Bom, pessoal, então mais uma vez eu quero agradecer. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Todos nós estamos aqui para ouvir a presidenta Dilma. E o que o mandato está procurando fazer é exatamente isso, é qualificar o debate, outros debates haverá, outros companheiros e companheiras parlamentares também estão fazendo a mesma coisa, enfim. O que a gente quer é manter viva e acesa a chama da democracia em nosso país, que nenhuma organização criminosa pode ter o poder de apagar. Tá, pessoal? Eu fiz acompanhando o presidente Lula lá em Pernambuco e na Paraíba. Não, na Paraíba não. Na Paraíba eu fiz sozinha. Mas em Pernambuco e Rio Grande do Norte, não foi o contrário. Rio Grande do Norte eu fiz sozinha, Paraíba e Pernambuco eu fiz com ele. Uns 6 comícios em 2 dias. Então tem voz que estava um pouquinho despreparada e aguente. E principalmente porque são grandes multidões, então a necessidade de você falar de forma muito mais alta, né, aparece. Então eu peço a vocês compreensão, porque eu não vou poder fazer grande esforço vocal, eu vou ter de falar num tom mais baixo do que é o normal da minha voz. Primeiro eu queria agradecer e dizer para vocês que para mim é importante estar aqui no dia 31 de agosto de 2017, um ano depois da cerimônia que tirou da presidência da República a primeira mulher eleita pelos votos diretos, 54 milhões e meio de brasileiros. Era, sem dúvida, até hoje, era e é a maior votação recebida, independentemente do percentual, qual é a maior votação em termos absolutos recebidas até então. E, no caso, foi muita honra para mim, como mulher. E esse fato de eu ser mulher não é um fato banal. Era, depois de 500 anos de descobrimento, de mais de sei lá quantas centenas de eleições, nós tivemos uma mulher que subia ao maior cargo da República. E honrar as mulheres era, sobretudo, iniciar um reconhecimento para nós mulheres sempre é um pouco mais difícil. E honrá-las significava que nós tínhamos de mostrar que as mulheres não são frágeis, elas têm coragem e determinação suficiente no dia a dia das suas vidas
para enfrentar a criação dos filhos e a relação com o mundo, e eu seria a primeira mulher que podia sim, assumir o maior cargo. E a partir daí as meninas podiam brincar de presidenta, coisa que até então elas não tinham nenhum exemplo referencial. Esse é um processo que começa por essa condição, mas ele não é só isso, é também a representação de um projeto político que no Brasil sempre sofreu restrições, golpes, dificuldades, ameaças, suicídios, que é o processo de combater essa mais grave característica do Brasil, essa herança da escravidão, que é exclusão e privilégio. Porque nós não temos um processo igual de exclusão, igual a qualquer outro país. Nosso processo de exclusão, ele tem uma história. E essa história, ela passa necessariamente pela forma com que a escravidão ocorreu no Brasil, a forma pela qual ela foi combatida e a forma pela qual, no surgimento da República, os ex-escravos e os ex-homens livres, pobres, que vinham do regime escravocrata, adentraram o novo regime. Isso é muito importante, porque isso dá conta de uma série de preconceitos que são aqueles que atravessam a sociedade brasileira, que são ocultos, que são escondidos, que são escamoteados e que estão presentes, inclusive em nós que estamos aqui. Esse processo é um processo que explica também por que nós temos a mais egoísta, a mais atrasada, a mais irresponsável elite econômica dentre as características eu diria, de restrição que as elites econômicas têm. Mas várias elites pensaram em sua nação, perceberam que seu destino seria muito maior se elas incorporassem o destino de seu povo. E algumas pensaram, inclusive, no processo de construção de sociedades mais democráticas. No nosso caso, nós tivemos sempre uma imensa dificuldade em fazer processos os mais simples de inclusão. Os mais simples. O presidente Lula algumas vezes dizia, mas nós só conseguimos subir 4 degraus, 5 degraus na luta contra a desigualdade. Esse país não tem acúmulo nenhum de riqueza social na mão da população. Nós temos poucas escolas públicas, universitárias, quando chegamos ao poder. Nós tínhamos pouquíssimas escolas técnicas, nós tínhamos uma infraestrutura social pessimamente distribuída, os médicos se concentravam nos segmentos mais ricos da sociedade. Enfim, nós não temos um acúmulo de riqueza social. Nós tivemos de enfrentar, em 14 anos, 13 anos, um processo, primeiro, de distribuição de renda. Mas renda só é muito importante, mas não basta. E veja, já com a renda, chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola até outro dia. Esse que preside a Câmara é de um partido que entrou contra o ProUni, porque era um absurdo o ProUni. Porque o ProUni trocava vagas nas universidades pelos impostos que até então eles não pagavam.
E esse é um processo interessante, porque a gente vê a cada surgimento de um programa social uma reação fortíssima. Ou nós vamos esquecer o que foi a discussão das cotas. Defender as cotas era cometer o sacrilégio de ser contra a meritocracia. Como se a desigualdade no ponto de partida pode ser parâmetro para sustentar a comparação entre méritos de pessoas. É importante a gente perceber a imensa reação simbólica, cultural aos programas que nós fizemos. Vocês lembram o mais recente, o Mais Médicos? Vocês têm ideia do que são os médicos chegarem e serem vaiados no aeroporto? E aí eu pergunto para vocês, aonde vocês acham que estava a maior carência de médicos? Na Amazônia? Nos distritos de saúde indígena? Nos quilombolas? Não, eles não estavam aí. Onde não tinha médico era na periferia das grandes cidades. E como São Paulo é a maior cidade do Brasil, era onde tinha maior carência de médicos, porque os médicos localizados na região de São Paulo, quando você cruzava com o mapa da pobreza, você via que não tinha médico em São Paulo, onde tinha a população pobre do estado. Isso acontecia aqui, acontecia em Minas Gerais, acontecia na Bahia, acontecia em todos os lugares. E aí é importante saber que tem várias coisas que hoje são colocadas sobre nós e demonizadas. A própria conceito de gastança, o próprio conceito de gastança. Gastança é o quê? É, primeiro, subsídio. Subsídio a quem? Por exemplo, subsídio ao Minha Casa Minha Vida. Você sabe por que eles não vão fazer Minha Casa Minha Vida? É simples de entender. Porque eles são contra subsidiar. E se não subsidiar, alguém aqui vai acreditar que na faixa 1, que é a faixa que concentra 80% do déficit habitacional, que ganha, em média, até R$ 1.260, tem condição de pagar, posto que não tem poupança, um apartamento ou uma casa de 50 a 60 mil reais, que é a mais barata? Não tem. Não tem, e por isso nunca teve a casa. Só tinha um jeito de ter casa: subsídio aberto, defendido explicitamente, visto como uma ação absolutamente improdutiva, desnecessária, pouco eficiente, porque gasta os recursos do Estado com subsídio. E a gente escuta o pessoal falar que isso é gravíssimo, subsídio. Não há política social no Brasil que não tenha um cunho de subsídio. Não há. A visão tucana de política social é a seguinte: projeto piloto para 5 mil, 6 mil, 100 mil, projeto piloto nesse país, com 208 milhões de habitantes, com esse acúmulo de desigualdade, e nada é a mesma coisa. Como diriam os americanos, é peanuts. Por quê? Porque é necessário um projeto. Quando você faz Bolsa Família, é 56 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Quando você faz o Mais Médico, são 63 milhões. Quando você faz Luz para Todos, chega a 16.
milhões de pessoas que precisam. Porque os volumes no Brasil são maiores, são muito elevados. Então, projeto social no Brasil é projeto massivo ou não tem eficácia social. Daí, eu falei isso para falar para vocês o seguinte: como é grave tirar os pobres do orçamento, como é grave a PEC, a emenda, hoje emenda constitucional, que colocou o limite de crescimento real para educação e saúde, é crescimento real. Por resto, é nominal, ou seja, pode cair. E o resto é habitação, o resto é tudo. Tudo que não é juros é o resto. Colocaram isso por 20 anos, 5 eleições presidenciais. Por 5 eleições presidenciais, tiraram os pobres do orçamento e tiraram a população da votação. Porque o que a gente vota quando está em questão uma eleição presidencial? A gente vota o orçamento, porque no orçamento está expresso a política que vai ser levada. E neste mundo de Deus há um conflito distributivo sobre esses recursos. Porque uma parte tem esses recursos para fazer política só para um segmento social. É isso que o Pato Amarelo expressava. O Pato Amarelo, lá no meio da Paulista, o Pato Amarelo, lá no meio da Paulista, falava uma coisa muito simples: não queremos pagar o pato. E o que é o pato? O pato é que qualquer crise tem custo. Principalmente, sempre tem custo. Mesmo quando não tem crise, há uma distribuição de recursos. Há um conflito distributivo entre os diferentes setores sociais. O Pato Amarelo talvez fosse a confissão mais descarada do mundo. Porque é impossível sair da crise sem imposto. E aí há uma discussão no Brasil, que também nós temos culpa dela, todos nós. De fato, há uma carga tributária muito elevada para trabalhadores e classe média, segmentos da classe média e até alguns segmentos mais baixos dos empresários. Porém, este é um país que não tributa ganhos do capital. É um país que não tributa. E não é reforma tributária em geral, porque se você falar reforma tributária, eles vão falar: tem que simplificar e criar um imposto único indireto. Não é isso. É reforma que incida no tributo sobre ganho de capital. Tem que tributar a herança, tem que tributar riqueza e tem que tributar dividendos. Nós somos o único país, junto com a Estônia, que não tributa lucros e dividendos, desde o governo Fernando Henrique. Vender e desregular a reserva de cobre, vender as terras férteis. Não é só a questão da Eletrobras, é também toda a desregulamentação que está vindo e que virá. Além, e isso não se ganharia em eleição. Não se ganharia em eleição. Em 2006, eles acharam que tinham conseguido descobrir a rota para encurtar ao máximo essa pequena aventura, né, dos petistas e tirar de uma vez eles do páreo. Essa foi uma aposta que foi bastante trabalhada. E aí tem razão todos que aqui disseram que só um povo barra isso. E foi o povo que em 2006 barrou. Porque, eu não sei se você se lembra, em 2006 teve
todo o chamado processo 470, o processo do mensalão, em que muitas pessoas foram condenadas pela teoria do domínio do fato. Não precisa de provar, basta que esteja numa certa nível hierárquico e é responsável. Não é preciso ter a culpabilidade direta, é responsável. E em relação ao Lula, propuseram impeachment, houve uma discussão sobre o impeachment dele e, vocês devem lembrar, naquela época era o PSL ainda, chegaram à conclusão que tinha de deixar ele sangrar, porque ele perderia a eleição. O Lula foi para as ruas, fez uma grande mobilização, veio a eleição de 2006 e o golpe foi barrado naquela ocasião. A partir daí houve uma grande movimentação ascensional no país. Então, eles já tinham visto que não dava para dar muito espaço, porque podia recompor. Não dava para, porque em 2005 nós enfrentamos uma crise feia. Nós fizemos um ajuste, é que vocês não se lembram. Nós tivemos uma queda em outubro de 2005, significativa do PIB. Mas a gente já tinha ali retomado as condições de crescer. Tínhamos ajustado e voltar a crescer. E voltamos a crescer. Tanto é que em 2006 a gente cresce e daí para cima nós pegamos um ciclo ascendente. Aí eles não conseguem nos tirar. E foi o momento em que as políticas sociais ficam claras. E sobretudo quando a gente consegue, porque se liberou os investimentos na Petrobras, a descobrir o pré-sal. O pré-sal foi descoberto em 2006. Em 2006 disseram assim, isso a imprensa em geral, que a gente não extrairia petróleo coisíssima nenhuma, porque nós não tínhamos recursos para extrair petróleo do pré-sal e nem tínhamos conhecimento técnico suficiente. Foi fácil provar que tínhamos conhecimento técnico suficiente, porque quem descobre o pré-sal tem conhecimento técnico, que é a Petrobras, para explorar o pré-sal. E, obviamente, recursos. Não é essa a questão. Um banco colocado entre a hipótese de financiar uma empresa de petróleo ou qualquer outra, primeiro financia a empresa de petróleo, segundo, a empresa de petróleo. Lá no 10º lugar, qualquer outra. Por quê? Há uma garantia de recursos. Então, também tivemos essa decorrência dos nossos atos, né? Porque ninguém descobre o pré-sal fazendo política de contenção de gasto dentro da Petrobras, que consiste no seguinte: para você explorar um poço e achar petróleo, você tem de correr o risco de perder 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, que é o custo da exploração de um poço. Então nós, como liberamos isso, hoje somos um dos maiores produtores de petróleo da América Latina. Nós éramos o quarto, o quinto, passamos todas as grandes empresas de petróleo. E isso, eles podem fazer o que quiserem, fazer o malabarismo o que quiserem. Quem fez isso? Foi o governo do Lula e o meu governo. Petróleo leva anos para surgir e ser passível de exploração. Esse quadro todo, e sobretudo diante do fato que também do ponto de vista geopolítico nós não tínhamos um atrelamento a país nenhum, fazemos uma política externa independente, e isso significa importância para a América Latina. É a nossa região, aqui nós temos de construir relações muito próximas, tanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista social, cultural. Nós temos de estabelecer relações sólidas entre os países da América Latina, prioridade para eles. Prioridade nas nossas relações com a África, pelas notórias relações. Somos o maior país negro fora da África. E dentro da África, considerando a África, nós somos o segundo maior país negro. Então, por essa razão, deste vínculo histórico, tínhamos de dar grande importância a abrir embaixadas na África.
Além disso, tivemos a noção de construir o BRICS. E o BRICS não é nem uma aventura, nem tampouco uma fantasia. O BRICS é real. O BRICS tem hoje um mercado e tem instrumentos, tem um banco de investimento dos BRICS e uma variante de fundo monetário dos BRICS que pouca gente sabe que existe, que chama-se Fundo Contingente de Reservas. O Fundo Contingente de Reservas e o Banco dos BRICS, para os dois, para serem criados, tiveram uma presença do Brasil. Tudo isso implicava, é importante enquadrar o Brasil economicamente. Esse projeto deles de desenvolvimento com distribuição de renda não é um bom exemplo. E vai chegar no seu desenvolvimento a querer tratar da questão da distribuição de riqueza. Então, há uma manobra que tenta transformar aqueles que querem o controle econômico da mídia similarmente em pessoas que querem ser contra a liberdade de imprensa, quando é o oposto. Quando é o oposto, liberdade de imprensa não tem garantia quando se tem controle econômico de um só grupo. Portanto, no Brasil, esse mecanismo, essa manobra sempre foi feita. Isso é uma questão que fere a liberdade de imprensa. Fere a liberdade de imprensa, impedir concentração econômica. Então, o país com menos liberdade de imprensa são os países, né? São os desenvolvidos. Porque você não tem hipótese de um controle desse nível, não tem. Em nenhum país do mundo hoje deram uma afrouxada nos Estados Unidos, deixa um nível maior de concentração, mas lá não se cria isso. Esse problema, então, é grave. Esses dois grupos, eu diria que são o centro do processo. Os Estados Unidos da América da Morte. Tem isso também. Mas isso é meio retórico, né, meu querido? Que é um país, uma sociedade complexa, e vamos simplificar. Né? Então, vamos juntar esses dois grupos. Aí tem mais um outro, que eu acho que o Vadir tocou. Que eu acho que a mídia também, qual a importância da mídia? É porque ela está em todos os grupos. No grupo relativo a uma parte do aparato jurídico policial no Brasil, a mídia também tem uma relação específica, porque ela fez, não sei se o acordo é tácito, qual é o nível de formalização do acordo, mas é visível através dos vazamentos, através do interesse imenso que a mídia teve em utilizar certas ações como instrumento de combate político. Eu vou citar, comigo aconteceu várias. Cada vez que eu tinha um turno eleitoral, as revistas e os jornais, começava na revista Veja e era depois propagado pelos jornais. Aparecia uma denúncia de corrupção que de alguma forma envolvia alguém, ou podia envolver, ou será que envolvia? E aí, isso se sucedia sistematicamente. Uma outra questão, eu acho, é a chamada, ela se intensifica mais, quanto mais perto do golpe, e depois da primeira etapa do golpe, que é o impeachment, que é também o uso político, extremamente político do judiciário, que é seletivo em quem é objeto de... Eu vou dar um exemplo. Nomeei o presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil, né? Ia nomear. Em alguns países do mundo, se alguém grava o presidente da República, a Lei de Segurança Nacional o coloca na cadeia. E eu não estou falando da Coreia do Norte. Não estou
gravaram a presidenta da República no exercício, sem autorização do Superior Tribunal Federal. Além disso, tinha autorização para gravar o presidente da República, o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, até às 11 horas, gravaram a 1h45. Não tinham autorização pela lei para divulgar a conversa, nem aquela não autorizada do presidente, nem a também não autorizada do ex-presidente. E divulgaram. Divulgaram, criaram a maior confusão do mundo e impediram, através de uma ação judicial, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse ser ministro-chefe da Casa Civil do meu governo. Ato contínuo, pós-golpe, a mesma coisa é alegada em relação a uma outra pessoa que, de fato, o objetivo era livrá-lo da prisão e autorizaram a nomeação. Até hoje ele está nomeado, se eu não me engano. Chamado pelo Brizola de gato morado. É de fato. Por isso eu estou querendo mostrar só dois quadros. Então você tem um quadro em que alguns, aquele Komarov chama de Lofer, e diz que tratar, ao invés de você destruir fisicamente, o inimigo destrua civil e moralmente, usando a lei e a condenação. Então, aqui no Brasil isso aconteceu e essa relação é importante. Mídia, aparato, parte do aparato. Porque aí também não dá para falar que é todo aparato, porque eu não posso voltar para casa, minha filha é procuradora. Não posso falar que todo aparato é golpista, porque não é. Além disso, eu acho que nós temos de olhar um outro aspecto, que é o da corrupção. Também aí, e da corrupção, vamos dizer assim, em ação, que é a relação que ninguém desconhecia da mídia, que no Congresso havia entre uma parte dos parlamentares e o Eduardo Cunha. Ninguém desconhecia. Principalmente porque nós começamos a perceber isso, todo mundo começa a perceber isso com clareza em 2015, que é quando ele industrializa esse processo. Ele começa industrializando em 14 e transforma essa industrialização num fato em 2015. E, obviamente, transforma o Congresso em algo que é hoje. Você tem um centro no Congresso, também não são todos congressistas, nem todos parlamentares, você tem um centro, principalmente na Câmara Federal, que tinha e tem, é só ver quem é que votou, os 267 que votaram, e alguns até votaram com convicção, mas eu asseguro que a grande maioria que votou pela impunidade do Temer é a mesma que votou pela eleição do deputado Eduardo Cunha. É a mesma. Está entre 267 e 243, por aí. É o meu impeachment. O golpe não é um ato só. Ele não é constituído por um único momento. E a partir desse momento, ele tenta se normalizar de alguma forma. Não é isso que aconteceu, não é isso que acontece. Esse golpe, ele é constituído de atos. O primeiro ato é um impeachment sem crime de responsabilidade. O segundo ato, qual é? O segundo ato tem necessariamente a ver com 2018. Não é porque eu queira ou não queira. Por que tem que ser com 2018? Porque diz respeito ao enredo da continuidade do golpe. Querendo ou não, ele só se mantém se continuar. Então, tem um segundo ato, está marcado o segundo ato.
porém pode não morrer, porém pode se antecipar, porém pode várias coisas. Então, a grande questão diz respeito ao seguinte: o que os golpistas podem fazer diante do segundo ato? O que eles têm de recursos? Primeiro, vamos ver os problemas que eles têm. O problema deles, eles têm um problema seríssimo, que é se tornar irrelevantes. Porém, todos têm um problema com essa questão da irrelevância. É que eles não conseguiram construir um candidato único. E ao não conseguir construir esse candidato único, o principal articulador dos golpistas está no centro do poder, é o governo Temer, o governo ilegítimo Temer. O que acontece com ele? Ele tem de entregar para o mercado algumas promessas. Primeira promessa: mesmo a gente desconfiando muito que eles não acreditam em tudo que falam, e com razão nós achamos isso, eles acreditam que tem de ter o corte de gastos para fazer o saneamento fiscal. Eles acham isso. O problema é não tem como entregar um saneamento fiscal. Por que não tem? Porque o déficit já chegou a 183 bilhões de reais anualizado. Eles estão tentando aprovar um de 159. Todo mundo sabe que não adianta. E aí, o que faz? Vão fazer o quê? Por quanto tempo eles não conseguirão tratar essa questão? Então eles vão aumentar impostos? Complicado. Politicamente complicado. Então, eles têm um problema de legitimação diante do mercado, que é a sustentação deles. E tem um problema, quanto mais perto de 2018, de legitimidade diante da população. Até aí eles não dão a menor bola, eles até dizem: que bom que nós não precisamos de popularidade, que bom que nós não precisamos de popularidade, então podemos fazer todas as maldades. O que é uma sandice. A fala é uma sandice, precisa, de fato, de não dar nenhuma importância para o voto direto do povo brasileiro e achar que você não tem de prestar conta para a população, é que não tem voto, aí não acha mesmo, mas aí é uma cegueira. Por quê? Quem é que precisa de prestar contas? Os novos deputados e senadores que terão de se eleger. Então, a população os atingirá indiretamente, via esses que votam, que têm uma série de defeitos, mas não são suicidas. Então, há um conflito entre a legitimidade diante do mercado e a legitimidade diante da população, que torna o governo um grave risco de ficar crescentemente irrelevante. Se ele ficar crescentemente irrelevante, é porque ele não conseguiu apresentar um candidato. E aí tem as duas obras-primas do golpe. Uma é o surgimento da extrema-direita, da intolerância e da inconsequência absoluta do ponto de vista político, expressa na candidatura do Bolsonaro. A extrema-direita é um produto direto desse golpe, da sua preparação e do seu acontecimento. E a destruição do centro-direita, a destruição do PSDB. Isso significa que a outra possibilidade não é fruto do PSDB, é fruto de um outro tipo de política. Um outro tipo de política que é aquela do eficiente gestor. O eficiente gestor político, que é uma versão de direita, bem comportada, de uma parte da elite brasileira. Mas isso não é a solução. Você não tem uma solução estável. E isso leva necessariamente
Entre outras coisas, não precisava de tudo isso, podia ser menos, mas leva a olhar para o presidente Lula e pensar assim, é muito bom e oportuno que ele esteja condenado em segunda instância. Daí, eles não contam, como, não sei se vocês da minha idade eram obrigados a assistir um programa de televisão que eu era, que chamava Chaves. Eu tinha uma filha que só queria assistindo Chaves. Então, o Chaves dizia, vocês não contavam com a nossa astúcia.